Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa hoje está composto da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutor Luiz Fernando Plácido e doutora Márcia Lula Plácido. Eu vou incorporar esse nome aí. Da Silva. Da Silva. O Lula vai ser incluído aí nesse nome. Pois bem. Que bom, doutora Luísio, que bom. O nosso primeiro assunto de hoje, nós vamos, se sobrar tempo, passaremos algum outro, é essa questão da Covid, esse problema da vacinação que nós estamos enfrentando no nosso país, né? E eu, antes de iniciar o debate, eu gostaria de mencionar aqui no programa que eu fui vítima de um estelionato pelo governo, pelos órgãos do governo, federal, estadual, municipal, porque eu tinha feito no dia 31, parece, de março, ou dia 1º de abril, coisa assim. Não é o dia da mentira, mas não, acho que foi 31 de março. Tomei a primeira dose da vacina e hoje era o dia de receber a segunda dose. E, para minha surpresa, e de toda a população, não tem mais a vacina Coronavac. E não se sabe dizer eles que vão chegar semana que vem. Acreditar em promessa de político é meio complicado. Então, na verdade, deram a minha vacina para outro. Então, eu não vou dizer que a culpa é da direita, da esquerda, a culpa é de todos os políticos, a contar do governo federal, Ministério da Saúde, governo estadual, municipal e suas secretarias de saúde, pessoas que fazem o planejamento dessa vacina, porque o ideal, e parece que esse era o propósito, faz a primeira dose, já guarda uma vacina para a segunda. Então, não teria esse problema que está se vendo hoje. A gente está correndo o risco de botar a vacina fora, a primeira dose, porque se passar muito tempo, parece que acaba perdendo o efeito, ou seja, vai se botar uma vacina fora. Então, infelizmente, político é tudo mentiroso, só serve para enganar o povo, seja de esquerda, seja de direita. Eles mentem tanto. Mais um fato que abuna essa CPI, né, doutor? Eu diria que político só para de mentir quando morre. Assim mesmo tem o risco dele ressuscitar, que nem o Lázaro, e ainda vir mentir novamente depois de morto. Mas tá aí o debate aí. Quem é que iniciou o debate aí dessa pandemia Covid aí? O governo tá esperneando lá com essa... E acho que o governo vai se estrepar nessa Covid, nessa CPI da Covid. Quem inicia aí o debate aí? Para minha surpresa, doutora Luiz, hoje eu vi que ingressaram novamente no STF pedindo que o Renan Calheiros não seja relator da CPI, entrar com outro mandato de segurança, pedindo que ele não possa nem participar da CPI, pelo fato dele ser pai do governador de Alagoas, né? E a relatoria caiu com o ministro Lewandowski. Mais uma tentativa de interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo. Eu creio que eles não vão ter êxito nesse pleito deles para que o Renan não participe. E o Renan ontem já deu a abertura da CPI, já indicou os caminhos que ele vai conduzir essa CPI, e todos eles levam a crer que o relatório final vai indicar as responsabilidades de quem as tem realmente, indicando um possível rumo que leve ao impeachment do atual presidente Jair Bolsonaro. E estão esperneando de todas as maneiras para que o Renan não participe da CPI. Haviam tentado e tinham conseguido uma liminar a pedido da deputada Carla Zambelli, em que o juiz que deu a liminar, é investigado pelo CNJ, ele estipulou que o Renan não poderia, quando o Renan não havia nem sido indicado, nem o presidente da CPI havia sido nomeado ainda. E ele deu baseado em fatos futuros. Ele deu a liminar que foi cassada, deveria ter sido cassada realmente, pelo presidente do TRF1, que diz que não teria como ele conceder a liminar se não sabia nem quem seriam. Quase que nem o crime futuro indeterminado do Lula, né?
É o ato exatamente. futuro indeterminado, eu lembrei disso Exatamente. imediatamente. Então, com toda a propriedade, foi cassada a liminar e esse juiz já está sendo objeto de investigação do CNJ novamente. Então, eu acho que a CPI, até baseada nesse fato que o senhor comentou agora, torna a CPI de uma legalidade a toda a prova, porque realmente a condução do combate à pandemia está sendo desordenado, desorganizado e incompetente por parte do governo, que desde que iniciou a sua gestão em 2019, o pessoal tem demonstrado a sua incapacidade total em administrar um país, muito mais uma pandemia do jeito que essa alastrou, se tornando um genocídio. Ontem, atingimos 395 mil mortes, partindo para 400 nessa semana, e até o meio do ano, segundo estatísticos, chegaremos a 600 mil mortos. Isso é um verdadeiro genocídio. Essa é a minha primeira participação. Passo a palavra aos demais colegas. Só um adendozinho. A pandemia coronavírus está tão sendo mal conduzida que, se não me falha a memória, parece que um próprio general que faz parte ainda do governo, eu acho, teve que tomar a vacina escondido, né? O Bolsonaro não está sabendo. Falou que ele tomou escondido porque ele tem medo de morrer, ele está tentando convencer o Jair Bolsonaro a tomar, porque a gente não pode perder o nosso presidente. Acho que é o ministro da Casa Civil, acho que parece que é da Casa Civil. Sei que é um general. Diz que tomou discretamente, tomou no drive-thru no carro, escondido, sem fotografia, sem filmar, porque tinha que ser escondido ele tomar, porque o presidente é negacionista. Sim, e me parece que o Bolsonaro orientou todos os seus subordinados a não tomar vacina, se não me falha a memória. Não só isso, doutor Aloísio. O genocida, ele proíbe que as pessoas que trabalham no seu gabinete usem máscara. É proibido, as pessoas não podem usar máscaras. Por esse aspecto, já se verifica que esse governo federal está conduzindo muito mal, né? Na verdade, a condução dessa pandemia está virando uma zorra, né? Faltando vacina, é uma bagunça geral. Mas, né, esperar o quê de uma pessoa que admira torturadores, né? Que ele fosse agora lutar pela vida do povo brasileiro? Mesmo sendo sua obrigação, porque não é ele que determina que cloroquina é bom, que kit é bom, o kit preventivo, que vacina faz mal, vai virar jacaré. Não é ele que determina, ele não é médico, ele é um militar que foi expulso por insanidade mental, foi afastado do exército e que ficou 28 anos dormindo nos bancos da Câmara dos Deputados. Dormindo então, e também metendo a mão no dinheiro público, né? Com a gasolina, também, com aquelas coisas todas. Não estava só dormindo, não. Ele não estava só dormindo. Ele estava com a mão boba também, como fazia o PT. Quando nós criticávamos ele enquanto candidato, enquanto deputado federal, enquanto candidato à presidência da República, e depois, né, de eleito, quando nós criticávamos, não era em vão, gente, não era coisa de esquerda, bastava ter um olhar mais sensível e perceber que uma pessoa que enaltecia o racismo, né, homofóbico, misógino, mas tem uma série de coisas. Essa pessoa se tornar um genocida hoje, frente a uma pandemia dessas proporções, não é surpresa. Surpresa se ele tivesse conduzido bem, se ele tivesse comprado vacina lá em agosto do ano passado. Surpresa se 80% da população brasileira estivesse vacinada. Surpresa se os nossos hospitais estivessem equipados. Surpresa se esse homem desse o exemplo. Como ele disse, hoje eu vi um vídeo dele, ele dizendo que ele vai dar o exemplo, ele vai ser o último brasileiro a ser vacinado. Primeiro vão os que estão desesperados, os que estão com medo de morrer. Então, assim,
Surpresa seria que tivesse saído alguma coisa boa do Bolsonaro. Infelizmente, essa pandemia apareceu, né? Surgiu e foi conduzida da pior maneira possível. O pior país da América Latina, quiçá do mundo, que conduziu a pandemia. É esse o rótulo que nós temos hoje. Hoje, nós não entramos em quase nenhum dos países do mundo. Qualquer país civilizado não quer brasileiro chegando lá. Então, assim... Mas eu não queria antes. O brasileiro tinha fama de ser... Hoje mas não eram proibidos, né, doutor? Mas não eram proibidos. Corrupto. Agora somos proibidos. Mas hoje pode proibir. E estão proibindo. Quer dizer que assim, o prejuízo maior são as mortes. Né? Muita gente morreu desnecessariamente, porque estavam mal informados, porque seguem o exemplo desse homem, o exemplo negativo, né? Que ele presta um desserviço à pandemia, né? Proibir que os seus ministros se vacinem. Ele não é quem ele é um ditador dos próprios ministros. Né? Como é que um presidente vai dizer para o ministro que ele não pode se vacinar? Porque o presidente não quer. Meu Deus do céu! Né? É como se nós estivéssemos num barco afundando e ele não quisesse que ninguém botasse um colete salva-vidas. Pelo menos os que trabalham, os que têm com ele, têm que serem fiéis a ele. Né? Então, é horrível isso, chegar no dia da segunda dose da vacina, né? Um dia esperado. Só quem já se vacinou sabe o que é a emoção de ter conseguido se vacinar, né? A primeira dose, eu acredito que a segunda dose seja, então, assim, quase que como uma redenção, né? Que tu sabe que tu vai poder circular pelo menos um pouquinho com mais garantias de que tu não vai contrair a doença. E se contrair, não vai ter os efeitos tão, né, devastadores, né, no teu organismo. E não ter vacina, tem uma folha de papel ofício escrito: não temos vacina para a segunda dose, não temos Coronavac. Hoje, o drive do Big Shop da Sertório estava fechado, não funcionou, só tinha drive na PUC. Então, uma total desconsideração com o Porto Alegrense, com o Rio Grandense, porque faltou em várias cidades, não foi só em Porto Alegre. Né? Em Santa Catarina parece que tem a segunda dose. Então, assim, a gente se sente refém desse maluco, desse genocida. Se os ministros dele se sentem incapazes, né, de tomar uma vacina ou de ter que tomar de forma escondida, como se estivesse praticando um crime, querer proteger a própria vida é praticar um crime aos olhos do Bolsonaro. Né? Então, é triste demais. Uma pandemia... E a boçalidade, né, doutora? A boçalidade não é só dele, né? O filho dele também, o senador Flávio Bolsonaro, estava cobrando do Rodrigo Pacheco que ele era um traidor, que ele não fez nada para impedir a CPI, como se ele pudesse impedir a realização da CPI. A CPI foi determinada pelo STF. Mas assim, ele não podia fazer nada disso, só tinha que instaurar a CPI. Né? Ele não podia fazer nada. E aí também vai cobrar do chefe do poder do Senado, lá, o presidente do Senado, sobre isso. E depois falando: nós não podemos, vamos ter que fazer reuniões presenciais. Mas ele cobrou de forma vai ter aglomeração. Aí o Renan respondeu para ele: eu fico muito contente agora, o senhor se preocupa com aglomerações, o senhor sempre foi negacionista, agora o senhor está preocupado com aglomerações. Mas muito bem, a CPI já teve um efeito nisso no senhor. Ficou tão evidente, né? Porque ele cobrou o apoio que deram para o Pacheco, né? Chegar à presidência. Né? Ele cobrou ali, num discurso, ele cobrou. Eu lhe apoiei para quê? Para isso? Pra agora como se ele pudesse impedir a realização da CPI. Ou como se a pessoa recebeu o apoio dele, talvez ele pudesse impedir, ele tivesse impedido. Eles também estão bravos, porque a composição da CPI também, o Rodrigo Pacheco não pôde fazer nada, mas ele não podia, porque isso ocorre de acordo com as bancadas, né? As bancadas que escolhem
quem vai participar da CPI de acordo com o número de senadores que cada bancada tem. É uma família de ditadores, são ditadores, né? E o Bolsonaro há de responder por todos os crimes praticados. Quem manda vocês terem eleito ele? Quem manda terem eleito ele? Ele foi seu amiguinho Sérgio Moro, né, doutor? Por falar nisso, havia uma pergunta no ano passado que era a seguinte: onde anda o Queiroz? Eu lhe faço a pergunta: onde anda o Sérgio Moro, que há 25 dias não posta nada nas redes sociais? Está trabalhando lá, está trabalhando lá numa multinacional, ganhando 150 mil reais por mês. 5 vezes mais do que ganhava como ministro. Não, ele foi rebaixado de cargo. Ele foi rebaixado de cargo. Porque a maior empresa... A esquerda já rebaixou ele. A esquerda acabou com a carreira dele, agora quer rebaixar ele. Doutora Luísa... Foi a Alvarez e Marçal. A Alvarez e Marçal que rebaixou o cargo dele. Sim. E a empresa não pôde receber honorários, nada da Odebrecht, por causa da ligação do Moro. É o sistema se voltando contra o órgão acusador. É o sistema, a elite dominante domina esse país. Vocês viram hoje a notícia aqui, ó. Vocês acabaram com a Lava Jato aqui, ó. Eduardo Cunha tem prisão revogada pelo TRF. A esquerda abriu a porteira com o acabamento da Lava Jato para abrir a porteira. Aí já, vocês acharam? Só me diz uma coisa, os três colegas aí. Foi justa a revogação do mandado de prisão do Cunha? Doutora Luísa, se o processo tem irregularidades, foi. Então tinha que botar o Cunha se também na rua. O processo sofreu irregularidade. Coisa boa, mas o senhor que não atendeu ao devido processo legal. Não sabe isso. Isso aí a soltura do Cunha é consequência da extinção da Lava Jato. Agora, é que nem aquele ministro que dizia: onde passa um boi, passa a boiada. Passou o Lula, agora está passando tudo. Agora não fica mais ninguém. E aí o roubo continua, o roubo do dinheiro público continua ocorrendo no país. Esse ministro que o senhor está falando é o Salles, e o Salles está sujeito a uma CPI também. Vai ser criada uma CPI do meio ambiente. Uma operação corrupta para combater a corrupção dá nisso, né, doutora Luísa? Acaba em pizza. Isso, claro. Depois que acabaram com a Lava Jato, agora virou pizza, né? Acabaram com a Lava Jato, acabaram com os órgãos o órgão acusador, agora solta tudo. Lula na rua. O Lula até, tudo bem. Mas essa conversa não termina. Soltaram o Vacari, agora, por último, o Cunha. O próximo... Se revolte contra quem o senhor tem que se revoltar. O próximo a ser liberar toda a acusação vai ser esse, como é que é? Esse do sítio de Atibaia, lá que está escondido lá, como é que é? O Queiroz. O próximo vai ser o Queiroz, daqui a pouco vai receber uma medalha de honra. Em vez de o Sérgio Cabral também? Sérgio Cabral? O Sérgio Cabral também? Mano, é só colarinho branco poderoso não fica mais na cadeia. Depois que acabaram com a Lava Jato, fica talvez uma semaninha lá para fazer passar um melzinho na boca da população, e em seguida solta. Que esse país, o país em que impera a corrupção e que quando se tenta botar na cadeia, o sistema se volta contra ele, é o que dá isso aí. Por que o senhor acha que não tem vacina? Por que não tem vacina? Por que o presidente da República não soube conduzir a pandemia? O governo do Estado não soube, a prefeitura não soube, o prefeito de Porto Alegre não podia ter guardado uma vacina para dar para o outro? Não, mas o que eles queriam? Eles querem mídia, político é tudo safado. Política é tudo safado. O que eles queriam? Aparecer nas estatísticas como o estado ou a cidade que mais vacinou pessoas. Esse era o objetivo. Vacinar todo mundo com aquela dose que estava destinada para alguém? Não, vamos vacinar na estatística. E o Rio Grande do Sul aparecia lá com o segundo ou terceiro lugar de vacinação. Por quê? Porque não estava fazendo a coisa de forma correta. No último mês, o Rio Grande do Sul estava sempre em primeiro lugar, como que mais vacinou. Pois é, claro. Aí agora está faltando a vacina. O que adiantou? A estatística não salva a vida. É verdade. Mas eu acho que a doutora Márcia está louca para dar um... Vamos lá, doutora Márcia. Vamos lá.
Bem, então, assim, ó, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer algumas pontuações em relação a colocações do doutor Aloysio. Só eu, mas por né? quê? Faz também em relação aos colegas da esquerda. Não, em relação ao doutor Fernando não faz também. só de mim que sou neutro. Não, o senhor não é neutro, doutor Aloysio. O senhor não é neutro, não, eu critico direita, critico esquerda, critico centro, centrão e os centrinhos. Menos a Lava Jato e o Sérgio Moro. Como? Menos a Lava Jato e o Sérgio. Como é que eu vou criticar quem está botando corrupto na cadeia? Só se eu for corrupto também. Só se eu for corrupto também. Aí eu teria que criticar. Sem o devido processo legal, o senhor, como jurista, deveria criticar. O sistema, eu não faço parte do sistema que tenta desqualificar. O senhor, na condição de jurista, deveria gostar que o devido processo legal fosse respeitado. Isso, estou gostando também que o Cunha está na rua e agora vai gastar os milhões que ele deve ter escondido aí. Pegaram muita coisa dele, mas não deve ter pego tudo. Mas o senhor, antes de falar, deveria dar uma olhada no porquê ele foi solto. É o TRF aqui que vocês dizem que não presta, né? Que não julga bem, que é parcial, né? Não julga. Então foi parcial também no Cunha agora. Ele foi parcial dando. Que não julga. O órgão acusador. Deixar a doutora Márcia pontuar as coisas. Então vamos deixar. Vamos lá, doutora Márcia. Bom, primeira observação que eu gostaria de fazer é que o doutor Fernando, na sua belíssima manifestação, ele disse que o que tem ocorrido muito é a interferência do judiciário sobre o executivo e sobre o legislativo também, né? Agora, sim, nesse momento em que foi pedido pela Carla Zambelli, então, que o Renan Calheiros não presidisse essa CPI. Mas o Poder Judiciário, né, o STF... Ele é relator. Relator. Exatamente. Então, assim, o Poder Judiciário ele está sendo provocado nesse sentido, não é? Por isso ele precisou se manifestar. Também essa CPI só está acontecendo em função de uma determinação do Roberto Barroso, né? Um ministro do qual eu não faço parte da mesma enfermaria que ele, eu não concordo com o pensamento do Barroso, mas eu tenho que concordar neste momento com essa determinação, porque de outra forma essa CPI não estaria sendo instaurada. A doutora só não concorda quando ele contraria o interesse da esquerda, né? Não, eu não concordo, doutor Aloysio, quando ele vai para um julgamento e diz o seguinte: eu não li o processo, eu não tenho noção do que aconteceu, eu não vi as provas, mas eu acho que está tudo certo. Então, se ele não deu o processo, se ele não viu as provas, foi exatamente assim que ele falou. Falou em combate à corrupção, que é a bandeira do fascismo. Aí, doutora Aloysio, o senhor falou assim, que os políticos só, em relação à vacina, por exemplo, só passaram um mel na boca da população, né? Essa passada de mel na boca da população se dá através da mídia, porque existiu, né, sempre um conluio da mídia, né, uma associação, ao menos, da mídia, com determinados setores, como, por exemplo, o lavajatismo. Hoje, eu li que uma repórter, uma jornalista aqui de Porto Alegre, né, de uma rádio local bastante conhecida, fez uma cobrança porque o ministro Cássio Cunha, né, o Cássio Nunes Marques, ele foi tão diligente no momento em que ele determinou, então, a possibilidade da abertura de igrejas, né, para os cultos religiosos, que eram atividades essenciais. E que o Eduardo Leite entrou, então, né, com um recurso no STF, e o Cássio Cunha até agora não se manifestou. E daí a gente começa a observar, né, e já vimos, inclusive, pessoas colocarem em rede social o interesse desses jornalistas na reabertura das escolas aqui em Porto Alegre, porque isso é uma questão de honra. Nós estamos vivendo uma bandeira preta em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul inteiro. Foi determinado, então, pela Justiça que as escolas não deveriam ser reabertas, né? Aí, o que o Eduardo Leite faz?
ele transforma o preto em vermelho. Ele decreta, então, que a partir de então a bandeira é vermelha para que sejam reabertas as escolas. Os professores não foram vacinados. A gente sabe que não existe estrutura nas escolas para que as escolas sejam reabertas, mas esse governador neoliberal, né, que ele se associa a essas ideias, não é, do governo federal também, e o doutor Aloysio ainda falou que o prefeito de Porto Alegre também, né, não colaborou, não guardou vacina. O prefeito de Porto Alegre, ele é, né, da mesma enfermaria do Bozo, então a gente não pode esperar nada do Melo, nada, absolutamente nada. O Eduardo Leite, que a gente achava que era um pouco coerente, né, agora o que ele faz? Ele simplesmente preserva o CPF, como diria o doutor Demerval, a galinha dos ovos de ouro, mas parece que ele se associa à ideia do Bolsonaro de cancelar CPFs, porque quantas pessoas podem morrer em função da reabertura das escolas? Não é tanto os professores quanto os familiares dos professores, os familiares das crianças que têm que retornar às escolas. Né, muitas vezes, né, precisando se utilizar de transporte coletivo. Ou seja, nós sabemos que é simplesmente um contrassenso, né? Mas o doutor Luiz pode achar que nós três aqui, que sempre somos contra-majoritários, por isso estejamos contra a reabertura das escolas. A esquerda aqui sempre vota unida. Não, mas porque somos coerentes, não é, doutora Luísio? Sim, são coerentes e têm a mesma cor, né? Felizmente, doutora Luísa, e acreditamos que o senhor ainda venha a ter a mesma cor. O doutora Luísa acho que esse dia não chega. Acho que vai ter que esperar muito. Vai cansar de esperar. Doutora Luísa, o senhor disse no começo, né, assim, que neste caso dessa instauração dessa CPI, da necessidade da instauração dessa CPI, né, em função de tudo que está acontecendo, que o senhor não culpa nem a esquerda nem a direita. Né? Eu culpo a direita, sim, eu culpo a extrema-direita que o Moro representa, porque o genocida foi parido pela Lava Jato e nós sabemos que isso aconteceu. O Moro já se filiou a algum partido, não? O Moro já se filiou à direita? O Moro representa a extrema-direita. Na visão da esquerda. Não, na visão, doutora Luísio, inclusive dos extremistas de direita que o apoiam, sim, né, em gênero, número e grau. Só é contra ele corrupto. Honesto. Não, nós não somos corruptos, doutora Luísa. Nós três aqui somos pessoas honestíssimas e somos contra o Sérgio Moro, simplesmente porque nós acreditamos... A visão da esquerda, ela é cega. Não, a visão da esquerda não é cega, doutora Luísa. A visão da esquerda é construída. Tinha dito que o Bolsonaro não seria um bom presidente. A visão exatamente. Já previa. Exatamente. O PT seria um bom apostava. O PT seria um bom governo. Depois de 14 anos. Foi um excelente governo. Eu me lembro que o senhor, na metade do ano de 2019, disse a seguinte frase: ele está fazendo um bom governo. Isso não me sai da cabeça. Eu me lembro que eu bati na mesa, foi no estúdio, e cheguei a baixar a cabeça para rir. O senhor disse: ele está fazendo um bom governo. E o senhor confiava nos pilares do governo, doutora Luísa, que era o Sérgio Moro e o Paulo Guedes. Claro, o Sérgio Moro que as elites dominantes, os corruptos, conseguiram sepultar a Lava Jato. Bom, retornando então, doutora Luísa. Agora começa, assim, agora que o roubo vai começar, mãe. Aí o doutor Aloysio falou sobre o Eduardo Cunha, né? Que o TRF4 agora revogou. Isso. Pois é, solto, livre, leve e solto, até ali na doutora Luísa. Bastante milhões no bolso. Prisão domiciliar. Bastante milhões de dólares no bolso. Está cumprindo prisão domiciliar. Não, mas com habeas corpus, foi concedido um habeas corpus, ele está solto. Foi solto, está sendo solto hoje ou amanhã. Doutora Luísa, foi concedida a prisão domiciliar para ele, e só não tinha sido ainda porque o atual juiz que ficou no lugar daquela outra, né, Sérgio Moro de Saia, né, teria condenado o Eduardo Cunha, se não me engano, alguma coisa do gênero. Mas aí o que eu lhe digo? Por que o TRF4 agora concedeu, né? Então, revogou essa prisão? Porque eu entendo que o TRF4 também quer se reacreditar depois do STF. Isso. Porque, assim, como a gente já falou, aquele HC
que o Fachin concedeu, né, dizendo que a Lava Jato, a 13ª Vara não era, né, o juízo natural, na verdade, aquilo foi para lavar biografias, né, no meu entendimento, e para tirar o Sérgio Moro da linha, assim, né, da linha de tiro. Então, assim, para lavar a sua própria biografia, para limpar a biografia do Sérgio Moro, do TRF4 e de parte do STJ. Então, por que, doutora Luísa, o desespero do Roberto Barroso naquele voto translocado? Por que aquela cara de louco do Fux, assim, desesperado, porque eles foram vencidos? Por que o pedido de vistas, o senhor deve ter concordado dessa vez com o Marco Aurélio Mello, né? O senhor que sempre achou o Marco Aurélio Mello, assim, completamente fora da casinha. Isso. O senhor deve ter concordado com ele nesse momento. E o Gilmar Mendes, nesse habeas corpus que ele deu anulando tudo, ele ficou 2 anos e meio sentado em cima, lá esquentando lá com a... Ficou e sempre esquentando. Isso foi cobrado, né? E bom, doutora Luísa, que ele colocou em votação num momento em que nós todos já sabíamos o que aconteceu lá na República. Ele colocou em votação num momento em que o governo federal estava desacreditado. Opa, é a oportunidade de botar os corruptos tudo na rua. Não, nós estamos falando em Lava Jato, em Vaza Jato, em Operação Spoofing. E diga-se de passagem, a base para a anulação, né, não para a condenação, não, para o reconhecimento da suspeição do Sérgio Moro, não teve influência e não foram utilizadas as provas da Operação Spoofing. Né? Foram os desmandos e os excessos da Lava Jato. Falar em... Como é que é aquele site lá, esse que hackeou... The Intercept. Vocês viram hoje? Ó, os hackers também estão tentaram entrar no Tribunal de Justiça hoje. Ficou tudo fora do ar. Os hackers... Tentaram e conseguiram, pelo visto, não é, doutora Luísa? Porque a gente não conseguiu acessar o TJ. A esquerda admira os hackers lá da Intercept. Lá. Não, a esquerda admira a verdade. O Intercept não tem hackers, né? Na verdade, como é que eles clonaram o celular? Não, eles não clonaram, eles receberam informações, né, do Walter Delgatti, né, que é o hacker de Araraquara, né? Um hacker passou para o outro, então. Um criminoso passou para o outro. Não, porque o The Intercept não é hacker, doutora Luísa, eles são um site de informação, que inclusive, né? E pega as informações dos criminosos. Pega informações dos criminosos. Eram verdadeiras, como diz, né, parafraseando o ministro Ricardo Lewandowski, e em momento algum foram contestadas as conversas. Não, acho que foram. Jamais disseram que eram inverídicas. Jamais. Não vamos enganar o nosso telespectador. Não vamos enganar o nosso telespectador. Vocês queriam que uma pessoa... Eu, inclusive, ontem eu fui na Corregedoria da Polícia Civil apresentar lá um policial que estava sendo ouvido, em que tinha interceptação telefônica dele, e queriam que ele confirmasse conteúdo de ligação de 2 anos atrás. Ele disse, olha, eu não lembro nem o que eu almocei ontem, vou me lembrar de conversa de 2 anos atrás. É assim. Então, o Sérgio Moro disse, olha... Mas eu entendo, doutora Luísa. Eu não posso dizer que isso seja mentiroso, mas eu que também não posso dizer que seja verdadeiro. É isso que é... Doutora a senhora Luísa, se lembra? Eu conversa de 1 mês atrás com um cliente seu, no telefone, a senhora se lembra? Foi importante, sim. Dependendo do se eu estivesse, doutor, se eu fosse criminosa e eu estivesse em conluio para colocar uma pessoa na cadeia, eu tenho certeza que eu recordaria. Porque foi apagado. Isso foi um ato criminoso. Mente privilegiada, hein? Não, doutora Luísa, o senhor nos conta em detalhes, né, casos que aconteceram com o senhor há muitos anos atrás. Casos são marcantes. E o senhor pensa bem, bando lá de Curitiba, né, que faz um conluio para prender um ex-presidente. O senhor acha que eles vão esquecer dos diálogos que tiveram? Já que eles estavam praticando crimes, né, com a suposta intenção de combater um crime que não aconteceu. Só se eles forem computador, que armazene ali que eles tenham alguma parte no cérebro que nem um computador assim, para armazenar... Existe, inclusive, uma tese que diz o seguinte, o Walter Delgatti, na verdade, não acessou o celular de nenhum deles, acessou a nuvem, né?
porque o Dallagnol ele é tão vaidoso que ele não apagou as conversas. Quando o The Intercept começou a publicar, não só o The Intercept, como a Folha de São Paulo, como o Reinaldo Azevedo começaram a publicar, aí, então, o Dallagnol apagou as conversas que ele tinha, né, armazenadas de todo o período. Por que ele apagou? Por que ele não entregou, então, um celular? Porque eram celulares que não eram celulares pessoais, né? Eram celulares que eles utilizavam, né, que foram fornecidos... Eram funcionais, sim, ou mas seja, onde nós é que fica? pagamos. Mas aí onde é que fica o preceito constitucional que garante o sigilo das comunicações em geral? Mas são funcionais. Vai para o espaço. Mas não são não é o meu celular. Vamos violar a Constituição. Vamos violar a Constituição Federal. Vamos derrubar o sigilo das comunicações, que daqui a pouco lá o nosso Gilmarzinho, o nosso Lewandowskizinho dá um jeito na coisa. Se o Estado paga o celular é público. Mas é utilizado no serviço. O Estado está pagando o celular. Mas, de qualquer maneira, não desnatura o sigilo das comunicações. Tá. Doutora Luiz, eu vou lhe fazer novamente aquele questionamento que o senhor simplesmente se omitiu e não respondeu. Né? Se uma pessoa, né, há 2 programas atrás, eu fiz essa pergunta como se fosse eu, né, invadindo um domicílio e presenciasse e filmasse, né, um homicídio. E uma pessoa inocente fosse presa em função desse homicídio. Então, a filmagem que eu fiz, ela não valeria como prova, deixaria, então, o inocente ser preso e deixaríamos o culpado. É isso? Não vale mais agora, vocês viram a recente deliberação lá do só vale para o acusado, para a acusação. Para a defesa não vale mais nada isso aí. Só para acusação. Tá, então o senhor me diga. Isso foi o Supremo envenenada, não é, doutora Foi o Supremo que definiu isso ou foi o Congresso que criou uma lei? Não, acho que é uma lei, no projeto de lei, colocando que a gravação sem o consentimento da outra parte não tem valor como prova. Vai valer só para a defesa. Para acusação, por exemplo, uma pessoa consegue gravar... valeu para a defesa do presidente Lula. É isso que o senhor está me dizendo? Só para concluir. Então, por exemplo, esse Congresso safado que nós temos aí, parece que está aprovando uma lei, ou está em tramitação, coisa do gênero. Gravação de 2 pessoas sem o consentimento da outra, só vale como prova para a defesa. Então, significa que daqui a pouco uma mulher aí grava um estupro, não vai poder usar como prova, porque é prova contra o acusado. Esse é o nosso legislativo podre, o nosso legislativo podre e o nosso executivo mais podre ainda. Então, o senhor concorda comigo que essas provas valem para a defesa do presidente Lula? Segundo as elites dominantes, vai ser assim, a partir de agora. Não adianta, doutora Márcia, o sistema é muito forte. O sistema não se dobra. Ele verga, mas ele não se quebra. Doutora Luiz, assim, olha, eu vou lhe dizer uma coisa com toda honestidade. Assim, a gente está escrevendo a história nesse exato momento, né? Os fatos estão acontecendo e nós estamos escrevendo a história. E eu tenho orgulho dos meus colegas, principalmente dos meus colegas, né, ideológicos, porque assim, nós estamos no lado certo da história. E, felizmente, nós estávamos contra-majoritários e agora eu acredito que nós já não sejamos mais contra-majoritários, porque as pessoas estão percebendo a ideia de vocês é aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, vocês criaram a ideia de que a Lava Jato foi o entendimento da Lava Jato. A Lava Jato, assim, o fez com o auxílio da Rede Globo, né? Desconstruiu e desumanizou o presidente Lula. Né? A Rede Globo é culpada também pela... A Rede Globo é culpada. E as outras redes, a Record, as outras não são. Só a Globo. Doutora Aloysio, mas assim, qual é a de maior, né, de maior audiência? Normalmente é a Rede Globo, então por isso que nós visitamos bastante. Já foi, não é mais. Então, eu digo assim, doutora Aloysio, o Ibope para outras emissoras. Os judeus foram desumanizados na época do nazismo, né? Nós vivemos agora, de 2012, 2013 para cá, a desumanização também
do presidente Lula e de todas as pessoas que concordam com o seu pensamento. E como disse o presidente Lula no seu último discurso, antes de se tornar um preso político, né, ele é uma ideia, na verdade. O presidente Lula é uma ideia, então, assim, né, que ele iria andar pelas nossas pernas. Daqui a pouco a esquerda vai comparar o Lula a Jesus Cristo. É uma ideia, eu sou um... O Bolsonaro fez isso. Compara, né? Não tem nada a ver com o Bolsonaro, mas a esquerda, qualquer hora, vai fazer isso com o Lula. O Bolsonaro que compara ele a Jesus Cristo, né? Exatamente. Mas então, doutora Luísa, se não só, nós vamos ficar no ping-pong. Então, o que eu queria falar aqui? Né? Se já falamos sobre o ministro que tomou a vacina escondido, né? Agora, outra coisa absurda, que não ia acontecer o censo no ano que vem, né? E, felizmente, o Marco Aurélio Mello, né, então, determinou hoje à tarde, né, a pedido da Procuradoria-Geral do Maranhão, né, que foi uma vitória sobre o direito à informação, que seja, sim, realizado o censo, porque nós precisamos saber quantas pessoas morreram de Covid, quantas pessoas estão, né, na verdade, estão desempregadas. O Bolsonaro não tem nenhum pingo de preocupação e isso não constou nem no orçamento, porque o censo é feito de 10 em 10 anos. Agora existe a determinação, por uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio Mello, de que seja, sim, realizado o censo. Vitória da informação, porque seria um absurdo. Ele não quer que as pessoas saibam. Ele não leva informação nem de quantas pessoas morreram por dia, de quantas pessoas já tinham morrido, né? Teve que se... É vergonhoso. Um consórcio de jornalistas para a gente ter hoje essa informação diariamente, porque o Bolsonaro... E o censo não prejudica só nesse número de mortes e quantos brasileiros somos também, prejudica no orçamento que vai de verba para cidades, para educação, para a saúde, para várias coisas do orçamento, para a lei orçamentária do ano seguinte. Gente, não tem um centavo no orçamento. Fica no escuro. Não tem um centavo no orçamento de 2022 para o combate ao Covid, porque tem data determinada. Tem, ele acha que vai terminar agora. O genocida estabeleceu que é só esse ano. Ele está sempre achando que a pandemia vai passar, que está terminando. Ele está sempre assim. Não, acho que ele não botou também porque ele quer para a campanha política dele para 2022. Ele quer reservar a verba para isso. Como estava se dizendo, posso dar só um pitacozinho. Realmente aqui não há dúvida nenhuma que essa pandemia está sendo conduzida muito mal pelo Bolsonaro e pelos seus ministros. Eu aqui vou fazer uma penitência. Eu, no início desse governo, né? O homem entrou hoje e já estavam criticando ele amanhã. Né? A esquerda é assim, onde há governo, só contra. Ou seja, ele entrou e eu dizia, tem que deixar o homem tentar fazer alguma coisa primeiro. Hoje eu estou concordando que ele é um mau governante. Mas lá ele assumiu dia 1º, dia 2 a esquerda. Amanhã o senhor vai concordar que o Moro também se corrompeu. Bom, como eu estava dizendo, não, ele não se corrompe, ali é de outra cepa, ele não é da cepa dos petistas. Que gosta de de misturar o dinheiro público com os deles e depois não sabe separar. E depois ninguém consegue provar, né? Dos recursos públicos, né? E depois consegue dobrar os órgãos de repressão. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que não se poderia esperar outra coisa desse governo. Eu dizia que os expoentes desse ministério eram o Sérgio Moro, que as elites dominantes conseguiram derrubar, e a própria Lava Jato, e o... Para o senhor ver que nível baixo esse governo. E o Guedes. Né? E hoje, essa semana, o Guedes deu uma declaração no sentido de que criticando o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Né? Foi. Então, isso aí, para mim, não é ministro. Ele não era para ser ministro da Economia. Ele tinha que ser coveiro, que gosta de sepultar a morte, quem gosta de morto, que morra as pessoas, para ele ter trabalho para fazer, para enterrar. Então, nós tínhamos que botar o apelido dele de coveiro, Guedes. Tá, doutora Luísa, o senhor não viu o vereador do PT que foi lá com não sei, eu acho que até do Paraná, deve ser, né? Assim, ó, que violou um túmulo, que tirou um caixão, que quebrou o caixão que estava isolado, para provar que a pessoa que ali estava enterrada não tinha morrido de Covid. Por isso, o senhor vê que tem negacionismo até em filiado do PT.
O doutor Aloysio falou que o Guedes tinha que ser coveiro. Coveiro é uma profissão digna e essencial. Não, eu não disse que não é digno. Eu só disse que o coveiro gosta de enterrar morto. Então, se ele é contra o aumento da expectativa de vida, ele gosta que pessoas morram mais cedo. Mas ele já está... Se gosta que as pessoas morram mais cedo, é coveiro. Né? Porque sem corpo para enterrar, o coveiro não tem nada o que fazer, né? Sempre morre. É triste, gente. Agora, né? Como doutor Mas, mudando um pouquinho, vocês viram que o ministro-chefe da Casa Civil se antecipou ao que poderá ser questionamentos da CPI e distribuiu um questionário de 23 questões que os ministérios deverão responder para preparar a defesa do governo. Não sei se vocês viram os 23 questionamentos. Do governo ou do governo? A defesa do governo ou do governo? Do governo, para saber se o governo... Pensei que era do governo. Pensei que era a defesa do governo. Se o governo cometeu alguma dessas infrações. Eu gostaria de ler para vocês, ver se o governo cometeu ou não. Vocês vão dizer sim ou não, tá? O governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac? Sim ou não? Sem dúvida. O governo minimizou a gravidade da pandemia? Sem dúvida. Uma gripezinha. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas? Sem dúvida. Minimizou, né? O governo promoveu o tratamento precoce sem evidência científica comprovada? Sim. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas? O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional? O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados? O governo demorou a pagar o auxílio emergencial? Ineficácia do PRONAMP, Programa de Crédito? O governo politizou a pandemia? O governo falhou na implementação da testagem? Deixou vencer os testes? Falta de insumos diversos, tipo kit e intubação? Atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI? Houve genocídio de indígenas? O governo atrasou na instalação do Comitê de Combate à Covid? O governo não foi transparente e nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid? O governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia? Doutor Luiz Fernando, eu acho que é sim para tudo quanto é resposta dessa aí. Mas acontece o seguinte... Acontece o seguinte... questionamentos que o próprio governo criou, que deu a base para a CPI. Eles fizeram um roteiro perfeito para a CPI. Não, perfeitamente. Só que acontece o seguinte, o processo de... Vai apurar a responsabilidade dele. Agora acontece o seguinte, o processo de impeachment é um processo político. E ele está agarrado lá com o Centrão, assim como teve o PT. Né? A Dilma caiu porque tinha perdido o Centrão. Mas quando estava com o Centrão, o Lula lá em 2013, no Mensalão, quando ele estava abraçado com o Centrão, não deu em nada, não aconteceu nada. Então o Bolsonaro está agarrado. Só que o Centrão é mais forte na Câmara dos Deputados, né, doutora Luiz? Isso é a CPI do Senado. Sim, mas de qualquer maneira o processo de impeachment é pelo Congresso. Entendeu? Mas o Bolsonaro não está preocupado com o impeachment. E o processo de impeachment tem que ter 2/3 dos votos favoráveis. E só o Centrão já... basta 1/3 que não queira o impeachment. Só o Centrão já dá esses votos. Só o Centrão. Doutora Luísa, ele não está preocupado com o impeachment, porque ele sabe que ele está agarrado no Centrão e daqui para frente vai ser igual o Carrapato, né? Não vai soltar mais. Que nem teve o PT, né? Também na época. Só deixa eu concluir. Ele está preocupado com a reeleição. É isso. A preocupação dele é a reeleição. Não, mas eu acho que só vai ir para o segundo turno. Pronto, é para ter áudio agora. Eu acho que nesse segundo turno. Se ele foi empichado, aí não tem. Ele perde os direitos políticos. Fiquei sem áudio, gente. Ele perde os direitos políticos. A Dilma lá era para perder os direitos políticos. Deram um jeitinho lá, o Lewandowski deu um jeitinho de, não, mas quem sabe não vamos tirar os direitos políticos dela. Só vamos empichar. Só vamos empichar. Foi ou não foi? Estou mentindo ou estou falando a verdade, doutora Márcia? Não foi o Lewandowski, foi o Renan Calheiros que ajeitou. Não, mas o Lewandowski é que iniciou a votação. Não, mas quem sabe não, sem cassação do direito político. Aí, ó.
É o sistema. Não, vamos fazer isso, mas vamos deixar o direito político. E, na verdade, na minha opinião, o impeachment, a consequência do impeachment é apenas o direito político. Uma coisa está ligada à outra. Aí as elites dominantes deram um jeitinho, como sempre dá aqui no Brasil. A Dilma não caiu em função de problemas políticos. A Dilma caiu em função de um golpe arquitetado pelas elites dominantes, como o senhor sempre fala. Ela não cometeu nenhum tipo de crime. O PT tinha perdido o apoio do Centrão. Porque se ele tem um Centrão com ele, o Centrão ele tem nos seus quadros quase 200 deputados. E aí ele perdeu o Centrão. E aí quando sentiram que a Dilma, ou alguns deputados, quando sentiram que a Dilma estava na beira do penhasco, ia cair, e aproveitaram para dar uma sopradinha para cair no precipício. Tudo fazia parte de um plano. Tudo fazia parte de um plano, tudo foi muito bem arquitetado. Né? Isso aí vem lá dos Estados Unidos, a gente sabe que a Lava Jato ela foi elaborada lá na CIA, né? A gente sabe que tudo isso não podia continuar a esquerda no poder, resguardando as nossas riquezas, né? Fazendo com que o Brasil fosse uma potência. Então, nós sabemos por que a presidenta Dilma foi deposta, porque ela era uma mulher honesta e porque ela é nacionalista. O senhor sabe que sabe, doutora Luísio. E assim, como é que o Moro ia deixar o presidente Lula participar das eleições? Se sabia-se que o genocida não conseguiria se eleger. Sim, e os tribunais superiores, doutora Marta, e os tribunais superiores, então o STJ também fizeram... Eu acho que eles fizeram uma quadrilhinha, né? O STJ, TRF, Sérgio Moro, o Dallagnol, eles formaram uma quadrilha assim, temos que derrubar esse homem. Já combinaram lá no início dos fatos. No STJ tem um ministro, que era o ministro mais jovem, inclusive o Gilmar Mendes frisa bastante, assim, o ministro mais jovem do STJ, ministro Cássio, não é? Assim, ele foi boicotado também, porque teria sido, então, citado na delação do Delcídio, que agora foi anulada a delação do Delcídio. Aqui no Brasil anula tudo. Envolveu corrupção do dinheiro público, se anula tudo, gente. É assim, no Brasil é assim. Vocês viram eu fiquei com nojo, do julgamento lá da semana passada do habeas corpus, que o Melo pediu vista, lá quem já está com voto, não sei se é comprado ou por favor do favorecimento político, mas eu quero antecipar o meu voto. Olha, quando um julgador antecipar o voto dele, tem que ficar ressabiado. Eu já passei muito. Já tive muito isso. Em 35 anos de profissão, já passei muito por esse. Quando alguém pede vista antes de deixar o outro julgar. E quem fez questão de votar, doutora Luísio? A sua querida Rosa Weber. Foi ela que, assim, mas o meu voto seria antes da fala. Doutora, eu não tenho querido lá, eu não tenho querido nenhum lá. Para mim, eu só elogio quando acerta. Critico. Não, eu elogiei as qualidades dela. Foi uma ótima magistrada do trabalho aqui. Eu cheguei a fazer audiência quando ela era titular da 4ª Vara do Trabalho. Eu, como eu sou tão antigo na profissão, que eu cheguei a fazer audiência com a Rosa Weber no 1º grau de jurisdição, na 4ª Vara do Trabalho. Então, e depois ela foi promovida ao TRT como desembargadora e chegou, inclusive, à presidência e depois foi nomeada pela companheira, eu acho, para o TST. Doutora Luísio, foi pela companheirada. Doutora Luísio, eu queria só lhe responder, já passou um tempo, mas eu não consegui falar. Aqui no Brasil só não se anula eleição baseada em campanha política com fake news. O resto, tudo se anula. Claro, principalmente quando a elite dominante se lambuzou no dinheiro público. Coisa boa. Fake news. Agora sem Lava Jato. E outras coisas afins, nós temos esse presidente aí. Agora, sem Lava Jato, coitado da população e os recursos públicos para a saúde, para a segurança. Agora é que vai faltar dinheiro. Vai tudo para o bolso dos corruptos.
Não, a Lava Jato acabou, ninguém vai mais nos pegar, agora vamos se lambuzar. Quanto gastou a Lava Jato, doutora Luísa? Como? Quanto gastou a Lava Jato? Mas não importa o gasto, para botar corrupto na cadeia, não tem que economizar recursos. Claro que não! O senhor não acha que esse para botar corrupto na cadeia, em primeiro lugar, botar corrupto na cadeia não tem que economizar recursos. Doutora Luísa, em primeiro lugar, não era o juízo natural. Não. Em segundo lugar, por que os procuradores lá de Curitiba, né, como o Delta, por exemplo, né, chamou procuradores de São Paulo para receberem diárias? Inclusive, o Deltan disse: com o que sobrou de diárias, tu pode fazer uma viagem para a Suíça. Eu já perdi a vergonha na cara, dentre outras observações que ele fez. Assim, quem enriqueceu com a Lava Jato? Moro e Dallagnol. Moro mora num condomínio lindo, maravilhoso, Dallagnol também, né? Procuradores também. O Lula não mora. Que não se faz o Lula mora. O Vacari, esses corruptos do PT, da Lava Jato, não estão morando bem e não estão com dinheiro. Eles devem ter até dinheiro enterrado por aí. Eu acho que eles devem ter feito. Eu acho que eles devem ter feito como fazem os narcotraficantes. Eles enterram o dinheiro no quintal, para quando sair, ir lá buscar e gastar o dinheiro. Pessoal, tá em cima, tá no horário tá chegando o nosso horário. Temos 2 minutos para encerrar o programa. Quem é que inicia aí as suas despedidas? Só uma observação: o senhor está assistindo muita série mexicana de narcotráfico. Tem dinheiro ilícito. Dinheiro ilícito muitas vezes é escondido. Não duvido que os corruptos do PT tenham escondido dinheiro nos seus terrenos. Doutora Luísio, não é debate, eu só disse a minha manifestação. Tá bom, tá feito. Tá, quem é que... Talvez por isso o Moro tenha se mudado para uma casa, né, num condomínio, para poder enterrar dinheiro. Aqui, Bom, então eu quero me manifestar dizendo o seguinte, né, agradeço a oportunidade, né, feliz que o Supremo esteja se reacreditando, o TRF4 talvez também, embora eu não confie. Soltando o cunho, eu queria dizer para o doutor mais um ladrão na rua. Que enquanto tiver bambu vai ter flecha, parafraseando o Rodrigo Janot. Só que as flechas não acertam. As flechas não é para acertar os corruptos. Agradeço aqui a presença dos colegas do nosso programa e peço, em nome da bancada, dizendo aos nossos telespectadores que nos aguardem até a próxima semana.